Graça e paz, minhas irmãs, como vocês estão? Saudades de vocês. Estou aqui nesta noite para gravar um pequeno testemunho, para colaborar com as aulas que vocês estão tendo de Mulher Única. Louvado seja Deus pela vida de vocês, na disposição de aprender mais do Senhor. Como vocês sabem, sou a Sheila Moraes. Eu não sei se todas que estão participando me conhecem. Sou esposa de pastor Marcelo Moraes. E recentemente nos mudamos para Campo Grande. Viemos exercer um novo ministério, viemos responder ao chamado do Senhor para as nossas vidas e aqui estamos. Para essa jornada, precisamos abrir mão de algumas coisas, precisamos abrir mão do conforto, abrir mão do nosso lar, abrir mão dos amigos, das pessoas que nós amamos, da cidade que nascemos e que amamos. Mas ao longo da minha história, enquanto mulher, enquanto serva do Senhor, enquanto esposa de pastor, Deus tem me ensinado grandes coisas. O Senhor tem me ensinado a obedecer, a me submeter, a abrir mão, a ceder. E não é fácil ceder, né? Muitas mulheres têm dificuldade de ceder, porque elas acham que ceder é de alguma forma estar sendo humilhada, de alguma forma é somente abrir mão daquilo que elas desejam. Mas não, quando nós compreendemos um chamado, quando nós compreendemos que a união de um homem e de uma mulher é para a glória do Senhor, Deus vai nos ensinando dia após dia a abrir mão de algumas coisas. E ao longo da minha história, da minha caminhada, nesse ministério em que nós temos exercido, requereu de mim muitas renúncias e requereu de mim confiar totalmente em Deus, confiar que a direção das nossas vidas e que as decisões do meu marido são tomadas diante de oração, diante da vontade de Deus, e cabe a mim, enquanto esposa, serva do Senhor, compreender que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus sabe de tudo e que Ele quer somente que eu obedeça, que eu vivo aquilo que eu prego, que eu viva aquilo que eu creio, melhor dizendo. Então é nesse aspecto que hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma experiência de renúncia e de submissão. É a primeira vez que nós saímos de Brasília e deixamos o nosso filho, já moramos em outro estado, num outro momento, já passei por esse processo. Eu era bem mais jovem, foi mais difícil, vamos dizer assim, porque eu era mais imatura. Hoje está sendo algo um pouco mais fácil no sentido de eu compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então precisamos deixar o Pedro e Felipe em Brasília, precisamos compreender, especificamente eu enquanto mãe, que eu precisava liberar o meu filho para que ele pudesse viver a vida dele e que a vontade do Senhor fosse cumprida na vida do Pedro e Felipe. Eu não podia prender o meu filho a mim, uma vez que Cristo nos libertou. Então é para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu não poderia prendê-lo, né? O Evangelho é ser livre, é seguir aquilo que Deus tem traçado para nós. Então essa foi uma das maiores dificuldades que o meu coração passou, né? Lidar com as emoções da separação, de me separar do meu filho. Mas no meu coração sempre me coube compreender que eu estava fazendo a vontade do Senhor. Porque em oração, mesmo quando no primeiro momento eu disse que eu não viria, porque como as irmãs, algumas sabem, eu construí uma casa no Jardim Botânico, foi uma casa que nós vivenciamos inúmeros milagres, foi uma casa que ela foi realizada diante de milagres, diante de promessas de Deus que foram cumpridas. E hoje mesmo, à tarde, no almoço, eu estava dizendo para um amigo que foi necessário abrir mão da casa para estar aqui, vivendo o que nós estamos vivendo. E quando Deus às vezes nos dá algo tão grandioso, igual uma casa tão boa, algo tão maravilhoso igual nós tínhamos, e quando Ele nos pede, na verdade, o Senhor quer saber aonde está o nosso coração. E foi isso que Deus pediu para mim, aonde está o seu coração? Porque você fala tanto de amar a Deus, amar as obras, amar a igreja, então eu quero saber aonde está o seu coração. E eu, como serva do Senhor, orei a Deus e compreendi que Deus estava nos chamando para cá. Primeiro foi necessário
orar para poder discernir, foi necessário orar para que as cortinas fossem abertas e eu pudesse vislumbrar aquilo que Deus queria para a vida da minha família. Coube a mim me submeter à vontade do Senhor e me submeter à vontade do meu marido, porque ele, enquanto sacerdote, eu preciso crer e caminhar ao lado dele no entendimento de que Deus deu a ele as estratégias corretas para o desenvolvimento desse ministério. Coube a mim não ser tropeço, mas ser auxiliadora. Coube a mim entender e confiar que a decisão dele era a mais acertada. Apesar da minha opinião ter muito peso, se eu dissesse não, se eu batesse o pé, provavelmente não estaríamos aqui. Mas aí eu estaria sepultando um ministério, eu estaria sepultando um sonho, porque quando eu olhei para ele, eu vi um resplandecer, uma luz nova nos olhos dele brilhando. E eu, como mulher, eu não poderia impedi-lo de vivenciar aquilo que Deus já estava ministrando no coração dele. Então foi necessário abrir mão da casa, foi necessário abrir mão de viver todos os dias do lado do meu filho, foi necessário deixar os amigos que nós amamos, foi necessário deixar a igreja que nós congregamos e a cidade que nós nascemos. Mas para um grande chamado do Senhor, viver aqui em Campo Grande, uma grande obra. E isso é por fé, porque todas as decisões que os servos do Senhor tomam é por fé. E num casamento precisamos ter fé que Deus está nos guiando para o caminho certo. Precisamos andar em unidade, precisamos andar juntos, compreendendo a vontade do Pai. Então eu não quero e nunca quis ser pedra de tropeço na vida do meu marido e nem ser tropeço no meu casamento. Eu sempre quis ser bênção na minha casa e no meu lar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Deus chamou a mim e às mulheres, para serem auxiliadoras e não pedras de tropeço. Então estamos aqui em Campo Grande, começando um novo ministério, começando uma nova vida. E você pode se perguntar, mas como você entendeu tudo isso? Por fé. Foi por fé. Fui orando, confiando, pedindo a Deus que me ajudasse a entender e a executar a vontade dele. Não porque eu sou forte, corajosa, porque eu sou a tal. Não, muito pelo contrário. Eu sou frágil, eu sou humana, eu sou mulher, eu tenho sentimentos e para a mulher deixar a casa, deixar o lar, deixar filhos é algo muito difícil, é um sacrifício muito grande. Mas se não me custa nada, não é sacrifício. Para sacrificar precisa custar algum valor, precisa ter algum valor, porque Cristo, quando ele deu a vida dele, custou caro, foi preço de sangue. Então eu precisava pôr em prática aquilo que os meus lábios proferem, o que eu entendo na palavra de Deus. E estamos nós aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Querida irmã, eu sei que é um testemunho rápido, porque o vídeo precisa ser curto. Eu espero que Deus use essas palavras para abençoar a vida de vocês e se submetam primeiramente ao Senhor. Deixe Deus trabalhar primeiramente no seu coração, na sua personalidade, no seu caráter. Quando você permitir que Deus molde o seu caráter, que Ele molde a sua forma de ser, a sua forma de pensar, as suas palavras, as suas atitudes, consequentemente Deus mudará o seu marido. E o submeter vai ser com alegria, o submeter vai ser prazeroso. Quando você perceber que você auxilia, que você ajuda a conduzir, que você não atrapalha. Eu peço a Deus que Ele te ajude a ser essa mulher idônea, essa mulher auxiliadora, e que o Senhor te livre de ser pedra de tropeço no seu casamento. E fiquem na paz, que Deus as abençoe e que esse curso seja um marco na vida de vocês. Um grande beijo,
Fiquem com Deus.